Dia 25 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Não desperdice o seu chamado. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. João, capítulo 21, versículo 3. Aparentemente, essa pesca não foi algo planejado. Não houve ponderação acerca do clima e da hora, ou seja, todas as variáveis que influenciam um resultado frutífero. A atitude de Pedro representa todos nós, quando somos movidos pela impulsividade e acabamos levando outras pessoas conosco a uma atitude impensada, com desperdício de tempo e recursos. Será que agir impulsivamente tem sido seu salário na vida? Você tem repetido velhos erros, ido a lugares ou repetido práticas que não mais condizem com o seu novo modo de viver? Jesus frequentaria os lugares que você frequenta? Faria as coisas que você faz? Se você agir sem orar e sem compartilhar com o Senhor os seus planos, pode estar fadado a desperdiçar o seu tempo em jornadas infrutíferas e andar de forma circular. A igreja que hoje pastoreio foi inaugurada em 2010, mas antes disso, em 2007, fui pastor em Presidente Prudente, São Paulo. Como precisei retomar em razão de questões familiares que nos envolviam na época, pensei que o meu chamado tivesse sido um erro, que não tivesse sido Deus que me enviara para aquela cidade. Depois entendi que era plano de Deus. Às vezes, não entendemos o que o Senhor quer tratar conosco em cada fase. Por isso, se a sua vida passa por algum retrocesso, procure entender o todo. Amplie a visão quanto aos propósitos de Deus para você. Esteja atento à voz de Deus e consagre os seus planos a Ele, confiando na vontade soberana do Pai. Creia, Deus cuida de você. A frase de hoje é: não deixe de sonhar. Um sonho dado por Deus é poderoso e imparável. Hoje é o dia 237 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 102. E a palavra-chave de hoje é frutífero. Então nós vemos na mensagem de hoje que o tema é sobre não desperdiçar o chamado. Esse versículo que nós acabamos de ler, que fala: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você, representa o momento em que Jesus havia morrido e ele ainda não havia aparecido para, ou melhor, ele já tinha aparecido para os discípulos por duas vezes. Mas Jesus aparecia, dizia para eles que era para que eles ficassem reunidos em Jerusalém, aguardando novas ordens. Então, logo depois que Jesus ressuscitou, os discípulos não tinham clareza a respeito do plano de Deus. E como que você fica quando você ora e pede para Deus: Deus, eu não quero desperdiçar a minha vida, mas o Senhor não está me dando uma clareza, uma resposta clara sobre o que eu devo fazer agora, nesse momento da vida. O que você faria
no lugar dos discípulos. Você seguiu Jesus por 3 anos. De repente, Jesus foi morto, crucificado. Todos estão com medo. Você está lá com os demais discípulos. Jesus já ressuscitou, já apareceu, já falou que está com você, mas ele não mostra todo o caminho. Mostra que está com você. Era esse o quadro dos discípulos. Então, nesse quadro, Pedro fica ansioso. Então ele fala: eu vou pescar, já que eu não tenho clareza a respeito do que é para fazer, eu vou pescar. E aí os outros disseram: nós vamos com você. Isso mostra que as nossas decisões impactam em nossa família, impactam nas pessoas que trabalham conosco, impactam na vida das pessoas à nossa volta, ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos aguardando uma resposta, uma direção de Deus, e Deus não trouxe ainda com clareza a resposta que você está buscando, mas não podemos nos levar pela impulsividade. Ao invés de sermos impulsivos, devemos insistir na oração até que o Senhor mostre com clareza o que é para fazer. Então Pedro, ele ficou impaciente. Ele foi e disse: vou pescar de novo. Já que eu não tenho clareza, o Senhor não mostrou todo o caminho, então eu vou pescar. E os outros foram com ele. E o texto aqui nos mostra: eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse texto aqui está em João, no capítulo 21. E entrando aqui na leitura de João, capítulo 21, veja o que aconteceu. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava, esse discípulo que Jesus amava era João. Então João disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa. Preste atenção nesse detalhe. Ele havia tirado a roupa e se jogou na água. Então veja que a falta de uma resposta do Senhor fez com que Pedro tirasse a sua roupa, voltasse à velha vida. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Quando estamos buscando uma resposta, uma direção de Deus, e Deus não responde de pronto, nós queremos abandonar o posto, o lugar da oração, e queremos voltar para aquilo que fazíamos, querendo tomar o controle a respeito da nossa vida. Mas quando fazemos isso, acabamos desperdiçando o nosso tempo. Porque veja que ele resolveu: vou pescar. Levou com ele os demais discípulos. Levou Tomé, levou Natanael, levou os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e mais 2 discípulos. Ou seja, ele levou
várias pessoas junto com ele, por causa da impulsividade dele. Qual o posto que você ocupa? De repente você é o pai de uma família, de repente você é a mãe de uma casa, de repente você tem muitas pessoas que dependem do direcionamento que você vai tomar. Você é dono, dona de um negócio, de uma loja, de uma empresa. Você é professor, é professora. A decisão que você toma em como você faz o seu trabalho, em como você vai guiar as pessoas que estão sob a sua liderança, impacta no desperdício de tempo das pessoas. Então, é melhor aguardar e continuar no lugar da oração, pedindo para que Jesus mostre com clareza o caminho que ele tem para você, para que você não desperdice o seu próprio tempo. Eles desperdiçaram tempo nessa pescaria. Mas quando Jesus retomou o controle, ele disse: lancem a rede. E aí eles conseguiram pegar uma grande quantidade de peixes. Não desperdice seu tempo. Não procure guiar a sua vida pela sua própria força, pela sua sabedoria, pela força do seu braço. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos aqui: filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Veja, a vida cheia de sucesso vem de seguir nos mandamentos, nos ensinamentos do Senhor. Um dos ensinamentos é ser constante no lugar da oração. É ser constante em aguardar as respostas do Senhor e fazer as coisas não na impulsividade, mas na direção do Senhor. Agora o verso 3: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Agora veja o verso 5: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie na sua própria inteligência. Não diga: eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Já que o Senhor não está respondendo, então eu vou fazer isso. É melhor ter a paciência e permanecer no lugar da oração. Verso 6: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Verso 7: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer o Senhor significa respeite o Senhor. Aguarde o tempo dele e não faça nada que seja errado. Foi errado Pedro agir na impulsividade e dizer: eu vou pescar. Ele tirou a sua roupa, significa ele mudou a sua posição. A posição de aguardar a Deus, ele assumiu a posição de eu mando na minha vida. Mas não deu nada certo, como nós lemos ali em João capítulo 21. Então aqui em Provérbios 3, no versículo 5, 6 e 7, o verso 5: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o coração. O verso 6: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. O 7: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Respeite o tempo do Senhor, respeite o Senhor. E não faça nada que seja errado. Então que hoje você guarde essa palavra de Provérbios, capítulo 3, de permanecer no lugar da oração e aguardar as ordens e a direção do Senhor. Não se apoie na sua própria inteligência, não pense eu sei o que estou fazendo. Busque a resposta e o direcionamento do Senhor, para que você não desperdice o seu tempo e também não desperdice os seus recursos, porque muitas vezes, quando nós fazemos as coisas pela nossa cabeça,
gastamos não só tempo, gastamos também os recursos que temos. Pedro e os seus amigos, os outros apóstolos, gastaram tempo, gastaram a força, gastaram, se fosse nos dias de hoje, eu não sei se os barcos tinham algum tipo de motor, talvez eles usavam os remos, mas se fosse nos dias de hoje, muitos barcos de pesca gastariam combustível, gastariam transporte para sair de casa, ir até a praia. Então, quando fazemos as coisas na nossa cabeça, desperdiçamos tempo, desperdiçamos recursos e também influenciamos pessoas a seguirem por um caminho que não vai dar em nada. É melhor aguardar no Senhor e ficar no lugar da oração. Se você está passando por alguma situação em que o Senhor ainda não respondeu, insista mais, seja mais constante na oração, pedindo a Ele: Senhor, responde. Pedindo confirmação para que o Senhor possa trazer a direção certa, para que não haja desperdício de tempo e de recurso. Entrando agora na leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 102, que nos diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Quem sabe você está aí pedindo uma direção de Deus. Então aqui o Salmo 102 é uma oração. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Aqui o salmista estava numa situação de aflição. Inclusive, o Salmo 102 é o salmo, alguns dizem, é o salmo do aflito. Então a minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado, como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é a hora de teres compaixão dela, a hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito, para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou, do céu ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adotá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre.
A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Então, o Salmo 102 é um salmo que nos mostra um jovem que ora ao Senhor reconhecendo a sua glória, reconhecendo a majestade do Senhor e pedindo a Deus que o cure da sua doença, da sua enfermidade. Vemos aqui que ele até pensa que pode partir, mas ele aguarda pela resposta do Senhor. Que você aguarde a resposta do Senhor e não desperdice o seu tempo, mas que você esteja em oração, buscando a resposta do Senhor, tendo o temor ao Senhor, o respeito absoluto pelo Senhor. E agora aqui na tela eu compartilho a oração de confissão. É uma oração para você que ouviu essa mensagem e ficou pensando: como eu faço para receber uma direção de Deus? Como eu faço para ter uma orientação, uma resposta de Deus? Se você ainda não está no caminho que é Jesus, a resposta para essas perguntas é: aceite a Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida, você reconhece que tem os seus pecados e que precisa de Jesus. E reconhecer que você precisa de Jesus, aceitando a Ele, significa que você aceita o sacrifício que Ele fez na cruz por toda a humanidade. Deus, na verdade, enviou Jesus para pregar o reino dele na terra e morrer por todos nós. Então, quando Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz, aquele sangue justifica todos nós dos nossos pecados perante Deus. Então, aceitar a Jesus, fazer essa confissão, é confessar, reconhecer: eu preciso do sacrifício de Jesus porque eu sou pecador. E quando você faz essa oração, você recebe o perdão dos pecados, porque quando você recebe Jesus, Jesus efetivamente purifica, perdoa dos pecados. Porque, como Filho de Deus, ele recebeu esse poder e essa autoridade de, com o sangue dele, limpar os nossos pecados. Então, se você ainda não fez essa oração, pause esse vídeo. Ligue o seu pensamento e o seu coração em devoção a Deus e faça essa oração. Faça essa oração. Eu vou fazer aqui a leitura dessa oração porque talvez você está ouvindo essa mensagem. Então, se você ainda não aceitou a Jesus e está ouvindo essa mensagem, faça essa oração comigo agora. Repita essa oração com seu pensamento e coração abertos a Deus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus é aquele que merece todas as nossas orações e só Ele salva. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a Ele. Conhecemos Jesus quando conhecemos os seus ensinamentos. Ele deixou os seus ensinamentos na Bíblia para podermos encontrar o caminho que devemos seguir e que agrada a Deus. Por isso é importante que você participe dos estudos da Bíblia para que você conheça os ensinamentos de Jesus e saiba o que fazer. Também ore a Deus. Ore sempre em nome de Jesus. Foi Jesus que morreu por todos nós. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos, como nós lemos hoje em João 21. Ele apareceu e deixou uma missão de pregarmos o reino dele. E ele
se assentou à direita de Deus. Ele escuta as orações de todos os santos. Santos são aqueles que aceitam a Jesus, estão separados do mundo e decidiram segui-lo. Ele ouve a oração dos santos e intercede por todos perante o Pai. Compartilhe esse vídeo para alguém que está sendo impulsivo, desperdiçando tempo, procurando resposta para o seu vazio, procurando um direcionamento para a vida e que ainda não conseguiu encontrar. Que essa pessoa possa, ao ouvir essa mensagem, entender que o que fazemos pela nossa própria força, pelos nossos próprios planos, fracassa sem a direção de Deus. É importante ter a direção de Deus. Então compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem para colocar a vida na direção de Deus. E seja uma bênção. Continue honrando a Deus e seguindo no pedido de direção, clareza, resposta, orientação de Deus, para que a sua vida sirva ao propósito do Senhor e dê glória ao grande e poderoso Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar. A Jesus, o Filho, porque Ele veio, pregou o reino de Deus e venceu todo o mal para nos dar a salvação. E ao Espírito Santo, porque nos guia todos os dias para entendermos o caminho certo e a direção do Senhor. Amém.